nome de Jesus, que o Espírito Santo fale através da vida do teu servo. Em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 17. Mateus 13, capítulo 10, versículo 10 ao 17. Diz a palavra de Deus assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que ele respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com seu coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Podeis assentar, igreja. Quero também saudar a todas as pessoas que nos assistem pelo MVFC Justin TV. Amados, neste texto nós acabamos de ver aqui um lamento. Um do Pai e outro do Pai nosso Deus e outro do Filho Jesus. Ante a uma multidão que os cercavam, mas elas queriam somente o milagre. Quando era falado algo que os comprometia com a verdade, elas não o aceitavam. As pessoas aqui não queriam ouvir, não queriam compreender. E hoje nós estamos, eu entendo na era flex, igual o carro, tudo serve. Todo combustível que coloca ali serve. Nós gostamos, o povo está acostumado com tudo misturado, tudo compartilhado, tudo fracionado. Mas eu quero falar hoje sobre o tema ser de Deus por inteiro. Ser de Deus por inteiro. Como vimos, a palavra integralidade, todo, é muito difícil. Você conseguir a atenção de todo o povo é difícil. Você conseguir que as pessoas se comprometam como um todo hoje é muito difícil. E semana passada eu fui na minha mãe, nós temos uma célula dia de quarta-feira, e eu ali comecei a falar. Mas nessa célula, em vez de falar, como eu sou muito falante, eu fui ministrado através
de uma história, de uma parábola. Eu postei ela no nosso site e no nosso canal de TV. E essa história pode ser tida como uma parábola também. Fala-se de um boneco de sal. Eu vou ler lá a vocês. Era uma vez um boneco de sal. Após peregrinar por terras áridas, chegou e descobriu o mar, a qual nunca o tinha visto antes. E, chegando até o mar, ele perguntou: quem és tu? E o mar disse: eu sou o mar. O que é o mar? Ele respondeu: sou eu. O boneco de sal diz: não entendo, disse o boneco de sal, mas gostaria de compreender. Como eu faço? O mar diz, simplesmente respondeu: toca-me. Então o boneco de sal timidamente tocou com o seu pé o mar. Ele, ao tocar com o pé no mar, o mar começou a se tornar compreensível, mas logo se deu conta que havia desaparecido a ponta dos seus pés. Ele, dizendo: mar, o que fizeste comigo? O mar disse: tu me deste uma coisa de ti, e eu te dei compreensão. Tens que te dares tudo para me compreender todo. O boneco de sal começou a entrar lentamente no mar, como se fosse fazer a coisa mais importante da sua vida. E ao adentrar o mar, ele ia entrando e perguntando quem era o mar. Ia sentindo a compreensão do que era o mar, mas ia se derretendo. E antes dele, uma última onda o engoliu e o boneco de sal ainda pôde sussurrar: que é o mar? Até que uma onda cobriu totalmente. Ele pode dizer no último momento, antes de diluir-se no mar: o mar sou eu. E desapegou-se de tudo e ganhou tudo. O verdadeiro eu. Eu gostaria de falar nesta noite de alguns passos para nós sermos totalmente de Deus. O primeiro passo que eu entendi é que nós precisamos nos entregar, aceitar que precisamos entregar por completo ao Senhor. Por que aceitar? Porque saber, eu creio que nós já sabemos como cristão. Só que entre o saber e o aceitar é algo difícil. Por quê? Como eu disse agora há pouco, nós temos medo de nos entregar totalmente. E por isso nós entregamos-nos parcialmente. Só que quando nós nos entregamos parcialmente, e era o que o povo fazia ali, aos quais estavam ouvindo aquelas parábolas, eles queriam um milagre. Eles realmente não queriam entender a parábola. Eles queriam somente o milagre. Mas quando Deus nos fala que nós temos que ser deles por inteiros, porque somente se nós formos de Deus por inteiro, nós seremos felizes em nossas vidas, nós nos seguramos, nós regredimos. Só que aí vem um segundo passo, que é estar com Deus. O que é estar com Deus? Se perder para se encontrar. É algo um pouco difícil. Nós aceitarmos perder para se encontrar. Mas se nós vermos a lógica de Deus e vemos a lógica de Jesus, quando Jesus veio ao mundo,
ele aparente perdeu. A princípio ele perdeu se esvaziando de toda a glória. Ele perdeu se rebaixando e vindo aqui como homem, sem atributo nenhum. Ele perdeu sendo levado à cruz. E foi. Só que a vitória vem quando a gente aceita o perder. E a gente só vai ter paz quando a gente busca o Senhor e o seu entendimento. A liberdade, meus amados, é só com Jesus. É só em Jesus. Eu sei que você tem medo. Eu tenho medo de se entregar totalmente para Jesus. Nós, muitas vezes, temos medo, como esse boneco de sal. Só que a vontade de ser feliz, a vontade de estarmos com Jesus tem que ser maior que esse medo. E eu vou citar aqui algumas pessoas extravagantes que venceram esse medo. Nós vemos na história quando Elias chegou e colocou uma capa sobre Eliseu. Eliseu estava lavrando um campo com 10 juntas de boi. Ter 10 juntas de boi é a mesma coisa, eu creio, hoje dele estar arando a terra com um trator de muitos cavalos. Eliseu era um homem bem-sucedido. Eliseu tinha terras. Ele tinha maquinários. Ele tinha posses. Só que ao entender que a capa de Elias foi colocado sobre ele, ele largou tudo. Ele perdeu aparentemente tudo. Só que ao ver lá na frente, ele ganhou o dobro do que o seu mestre o tinha. Interessante, e eu vejo nesse exemplo o seguinte: Eliseu, ele pediu uma dura coisa para Elias. E Elias falou: se você me veres partir, isso acontecerá. E ao eu ver essa situação, muitas vezes como um ser humano, eu fico assim, eu lembrei, eu gosto de imaginar algumas coisas, conjecturar algumas coisas. E às vezes eu assisto o programa do Silvio Santos e vejo que quando o Silvio Santos oferece e a pessoa está ganhando alguma coisa, ele oferece algo e faz uma pegadinha com a pessoa. Só que eu vou falar uma coisa: Deus não faz pegadinha conosco, porque nada é oculto aos seus santos. Se você perceber na história, Eliseu, Deus já o tinha falado com antecedência quando ia acontecer aquilo. Elias, ele ia para um lado, Eliseu falou: eu vou contigo. Elias ia para o outro lado, Eliseu falou: eu vou contigo. E também não era só Eliseu que sabia. Os sacerdotes por onde ele passava, os profetas por onde eles passavam, estavam sabendo. Por quê? Porque Deus não oculta nada dos santos. Uma outra, eu não quero deter nessa passagem, mas eu quero falar uma outra pessoa que largou tudo e perdeu muito ao seguir Jesus. Jesus, quando passava na coletoria e viu Mateus, e falou: vem e segue-me. Mateus era um funcionário estatutário do governo romano. Ele tinha o salário que ele quisesse, porque ele cobrava imposto. E ele taxava o imposto. Ele ficava na porta da cidade e ele calculava o que ele iria cobrar. Era um publicano. E você acha que ele não perdeu pouco ao acompanhar Jesus? E não quero também me deter nessa parte de alguém que largou tudo e para ganhar muito. Eu quero estar chegando até Pedro, quando Jesus chega e fala para Pedro lançar a rede ao mar, e Pedro lançou a rede ao mar e trouxe muitos peixes, encheu dois barcos de peixe, por completo, que o barco ia a pique. Peixe naquela época
era a matéria-prima, era como se fosse o nosso arroz, o nosso feijão, era dinheiro em caixa. 2 barcos abarrotados. Ele perdeu muito ao deixar a pescaria no seu auge, ao deixar aquilo que ele estava no seu auge. E a pessoa chamada por Deus, aparentemente, ela perde muito. Nós já ouvimos o relato do pastor Waldenberg, ele tinha um excelente emprego. Só que, quando vem o chamado do Senhor, quando vem aquele ímpeto de chegar até Ele e de ser totalmente dele, amados, não há coisa maior. Nós perdemos para ganharmos, esvaziamos para nos ficar pleno. O terceiro passo é reconhecermos que nascemos e fomos criados para ser todos de Deus. Agora nós temos que reconhecer. Deus, em Gênesis 3, havia uma reunião. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles disseram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós recebemos o sopro de Deus. Nós recebemos a essência de Deus em nossa vida. E Adão, eu imagino também, conjecturo, Adão tinha uma função importantíssima no Jardim do Éden. Adão, ele tinha que dar nome a milhares e milhares e milhares de animais. E para ter sabedoria, que Adão, ele viu um macaco e falava, da onde? Ele nunca tinha ouvido a palavra macaco. Ao ver isso, aquilo outro, nós vemos que Adão tinha a essência de Deus. Adão tinha a pureza de Deus. Adão ali ainda estava na integridade. Eu não vou tentar completar. Integralidade de Deus. Só que nós, muitas vezes, amados, nós somos como um boneco de sal. A princípio, nós temos medo. Nós somos como a multidão que estava ali. Queria um milagre, mas não queria o comprometimento com Deus. Não queria a integralidade com Deus. E eu peço hoje, amados, neste ponto, nós temos alguns mais, que você saia da multidão. Não queira ser apenas um daqueles que estão aí, ou estão na internet, que só quer a cura de Deus. Só querer a cura de Deus é muito pouco. Deus tem muito mais. A cura é algo temporário, passageiro, amado. Mas a integralidade com Deus é algo eterno. Você vai gozar desse sentimento de companheirismo, de nunca estar só. Nós queremos ser amados. Mas nós só seremos amados por Deus se nós nos entregarmos totalmente a Ele. Só que como fazer isso? Orgulhosos como somos? O quarto passo fala de rendição. Render-se aos seus pés e pedir a Deus que Ele dê sabedoria para que nós possamos enfrentar os problemas aos quais nós vivemos no dia a dia. Porque mesmo sendo totalmente de Deus, nós ainda estamos no mundo. E a companhia com Deus, se dividindo esse fardo com Ele, fica muito melhor. Fica muito melhor. Deus vai começar a moldar o nosso sentido de ser. Nós somos
o nosso sentido de ser é uma tarefa que parece que nunca acaba, amados. Quando eu penso que eu livrei de uma mania, eu já vejo que eu tenho outra, e outra, e outra. Só que o apóstolo Paulo nos fala que a vida com Deus é um caminhar de glória em glória. E um dia almejamos ser perfeitos. Mas é dia a dia. Cada dia um pouco mais. E quinto passo, nós devemos saber que há duas provocações que estão sempre presentes e nós temos que dar conta delas. A primeira é aceitar os nossos próprios limites. A segunda é a capacidade, como eu disse, de nos desapegarmos. Todos nós vivemos, por natureza, em um arranjo existencial. Nós somos limitados e é imposto sobre nós muitas barreiras. A barreira do lugar que nascemos, lugar que moramos, a barreira da profissão, a barreira do tanto de QI, de inteligência a qual nós temos, barreira da saúde, barreira econômica, barreira do tempo, idade que nós temos. Nós temos que admitir que existem limitações em nossas vidas. E o interessante é saber que há um descompasso entre o nosso desejo, aquilo que nós queremos, até a realização desse desejo. Porque apóstolo Paulo fala, aquilo que eu desejo fazer, eu não faço, eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Faz parte da aceitação dos próprios limites. Parece, amados, se vocês já perceberam que tudo vai contra, há uma resistência quando você quer fazer algo bom. Será que é de Deus? Será que Deus mandou mesmo eu abençoar o pastor? Mandou mesmo eu abençoar o irmãozinho? Deus está falando, vai meu irmão, eu já te abençoei, vai. Mas eu vou orar mais um dia. E vou orar mais um dia. De repente você gasta aquilo que Deus te mandou, você fala, não era de Deus. O dinheiro já foi. A segunda é uma tarefa mais difícil ainda. É a capacidade de desapegar-se. Essa capacidade. Eu tenho lido alguns livros de psicologia e fala muito sobre o desapegar-se. O desapegar-se na psicologia também fala que é um teste de maturidade pessoal. Liberdade interior, referindo à capacidade de desapegar-se e de se despedir-se. Mas trocando isso em miúdos, se nós olharmos bem, o desapegar-se faz parte da nossa vida. Nós entramos na vida, nos despedimos do bem bom que é do ventre materno. Aliás, nós não desapegamos. Tiraram-nos de lá. Só que nós superamos isso. Depois nós nos despedimos da meninice. Despedimos da mocidade. Despedimos-nos de ser solteiros. Somos agora casados. E continua as despedidas durante a nossa vida. Na vida adulta, nós despedimos no trabalho. Nós despedimos durante a vida do vigor do corpo. Nós despedimos da lucidez da mente. Nós vamos nos despedindo. E cada época dessa, nós deixamos um pouco de nós. E aí eu quero parar um pouquinho aqui. O que isso nos leva a pensar? Nós passamos uma vida nos despedindo,
Mas nós gastamos essa vida de que forma? E eu quero fazer algumas perguntas que talvez seja conflitante, foram conflitantes para mim. O que você tem feito para melhorar o mundo? Você já teve algum projeto de fazer algo para mudar a situação do mundo? É uma pergunta conflitante. E eu vou apertar mais ainda. Em que época foi? Em que estágio você está desse projeto? Outra pergunta, você já conseguiu algo com esse projeto? Muitos vão falar, pensando bem, eu passei uma vida egoísta. Só pensei em mim, só quis para mim, só juntei para mim. Não é verdade? Como é difícil a gente nos desapegar. Não é difícil? É algo muito difícil desapegar. Mas esse desapegar significa criar condições para que o maior venha preencher. Porque enquanto isso o estiver segurando, você não vai ser preenchido. Você lembra do boneco de sal? Ele foi desapegando-se. Só que ele perdeu com isso? Não. Ele se tornou em algo muito maior. Ele se encontrou. Ele antes era limitado. Agora ele é ilimitado. Não é gostoso saber disso? E, amados, a rede de Deus vai ser lançada. E quem só tiver na igreja, ou na internet, ou em algum lugar esperando algo, um milagre de Deus, ou uma dádiva de Deus, esse vai ser separado de lado. Esse vai ser jogado de lado. Como o pescador vê os peixes que lhe interessa e separa o refúgio. Aquilo que não interessa, aquilo que tem pouco valor. É tempo de nos entregarmos completamente ao Senhor. Faça uma caminhada em direção ao Senhor. Se você é jovem, procure o seu líder dos jovens. Se engaje, se empenhe. Se você é senhora, tem muitas coisas para você fazer. E cada coisa que você fizer, você vai se achegar mais a Deus. E eu quero perguntar. E, aliás, não, nós podemos nos perguntar, eu pus como uma pergunta introspectiva. Que diferença faz ser cristão? Ser todo de Deus? Ser cheio do Espírito Santo? Estar mergulhado em Deus? Bem, há uma diferença muito grande, amados. Quem é de Deus, ele já não é mais reconhecido por Deus como deste mundo. Ele é nação santa. Ele é sacerdócio real. Ele é menina dos olhos de Deus. E o sexto passo. Saber que você é destinado a este mundo enviado como um sal. Só que ser sal é ser diferente. E ser diferente no mundo de hoje é meio complicado. Por ser diferente, perseguem a gente. Por ser diferente, como Jesus e os apóstolos foram perseguidos, você também será perseguido. Perseguidos sim, mas felizes. Feliz, porque justamente é perseguido. Só que por essa razão, muitos que são perseguidos deixam de caminhar com o Senhor. As dificuldades, as oposições os fazem parar. Mas, amados, quando alguém
escutar algo que lhe machuca. Ó, isso que você está fazendo não é de Deus. Eu não creio que Deus está falando por você. Eu não creio que Deus lhe deu essa autoridade. Eu não creio isso, aquilo outro. Amados, se cale, você é de Deus. Deus o honrará. Deus diz aqui em Mateus 5, o próprio Jesus diz: felizes os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Você está carimbado. Você é figurinha carimbada de Deus. Você está na frente da fila. Jesus. Só que um sétimo passo, nós devemos compreender que não existe cristianismo sem cruz. Sofrimento não é sofrimento sem ser dolorido. Dor não é dor se não machucar, se não dilacerar. Jesus sabia que tudo isso aconteceria contigo. Só que Jesus diz: bem-aventurados sereis. Isto é, nós seremos felizes quando vos perseguirem e mentirem e disserem a você toda espécie de mal por minha causa, por aquilo que você está fazendo. Se dê por feliz. Eu posso afirmar, amados, que através do sacerdócio real que Deus colocou sobre a minha vida e daquilo que eu estou buscando em relação à integridade com Deus, a totalidade com Deus, quando eu chego a um lugar como esse, a hora que eu falo para dezenas de pessoas, ou quando eu olho para a internet, quando eu posto uma mensagem, ou estou falando para milhares de pessoas, e continuarei falando, o eco desta pregação vai para a eternidade ali. Ou mesmo quando eu estou na beira de um rio com apenas um amigo, eu sinto um prazer, uma satisfação incrível de levar Jesus ao coração das pessoas. Não há prazer maior. E por causa deste prazer, que me constrange, eu não posso ficar calado. Por causa desse prazer que surge do profundo da minha alma, eu não posso deixar de investir no reino de Deus. Por causa deste prazer que tem e vem, eu tenho que me abdicar de algumas coisas e eu tenho que despedir de algumas coisas. E este ano eu estarei despedindo de algumas coisas para chegar até mais perto do meu Deus, fazer algo que eu realmente o goste e sinta prazer. E quero convidar nesta noite a todos que aqui estão e aos também que estão na internet e querem fazer uma decisão de ser de Deus por inteiro, não parcial. Não parcial, amados. Deus ainda tem princípios. Para Deus é total. Deus não tem meio termo. Deus é Deus. E Ele rege por princípios. E para Deus é quente ou frio. Não existe misturado com Deus. O único meio termo que eu posso dizer na Escritura é o texto que fala que a paz seja o árbitro do seu entendimento. Esse é o meio termo que Deus dá para você reger. E saiba reger bem, porque a paz também muitas vezes ela vem do comodismo. Amém? Eu quero agora estar orando com todos que desejam neste momento estar
fazendo um renovo com o Senhor. Acha que essa mensagem tocou o seu coração, alguma das coisas que aqui eu disse falou ao seu coração. Eu peço desculpa por estar, de certa forma, gaguejando, porque há um temor e uma ansiedade muito grande de passar aquilo que está no meu coração para o seu coração. E muitas vezes as palavras me faltam. Mas eu creio que todos compreenderam a seriedade do convite. E não sou eu que estou convidando aqui. Eu sou um representante de Deus aqui nesta noite. Eu queria repetir o convite. Quem quer ser totalmente de Deus nesta noite, que possa vir à frente. E eu pediria para os presbíteros, diáconos, estar se chegando aqui à frente, para estar orando. Eu acho que eu vou passar a palavra para o pastor e o pastor vai saber falar melhor aquilo que aqui foi pedido. Pastor? Eu acho que não entenderam, pastor. Mas o senhor entendeu, não entendeu? Amém. Mas nós vamos orar. Antes de nós orarmos, queremos louvar a Deus pela vida da Shirley. É isso, Shirley? Shirley. Dona Shirley está nos visitando, é vizinha da Dona Antônia. Deus abençoe, que seja essa a primeira de muitas vindas. Filha, nome? Mariana. Ariane, né? Mariane. Deus abençoe. Então, é que está distante, né, irmão? Ela me ouve bem por causa do som do microfone. Agora eu não consigo ouvi-la tão bem como vocês estão mais perto, né? Deus abençoe e seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? O evangelista Joaquim, ele me lembra Moisés, né? Moisés, ele não era gago, como muitos ensinam aí, por infelicidade. Moisés, ele tinha temor de entrar na presença de Faraó, porque ele era um homem jurado de morte no Egito. Então ele dizia que ele era pesado de língua. Mas como Deus não tem desculpa, para Deus não existe isso, ele colocou Arão como boca para Moisés para falar com Faraó. Amados, a questão toda nossa no reino é ou somos de Deus ou não somos. Ou servimos a Deus 100% ou não servimos. Ninguém serve a Deus pela metade. Ninguém serve a Deus de qualquer maneira. E a mensagem que o irmão nos passa essa noite, como ele fala do apelo, é justamente esse. A entrega total a Deus. Entregar teu coração, entregar tuas emoções, entregar teus sentimentos, entregar a tua razão, e entregar até mesmo os teus direitos. Porque uma das coisas que nós achamos que temos e não temos se chama direito. Com Cristo nós não temos direito. Como disse o apóstolo Paulo, agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, amados, nós vamos fazer essa primeira oração conforme o irmão, ele fez esse apelo, e logo após nós vamos fazer oração pela campanha, tá bom? Então você, querido internauta que está ligado conosco ao vivo nesse momento, pela internet, você entendeu muito bem o recado de Deus. Nós queremos orar pela sua vida também nessa noite em nome de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem falado conosco aqui essa noite. O Senhor tem trazido princípios de vida, princípios de paz, princípios que nos trazem alegria. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor nos envolva com a tua presença, com a tua misericórdia e com o teu favor. E nos ajude nas nossas fraquezas, a servirmos a ti como convém, a andarmos, Senhor, debaixo da tua santa vontade. Vem glorificar o teu santo nome em nossas vidas. Vem nos abençoar de forma plena e poderosa. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que impede-nos de viver um cristianismo genuíno, de vivermos uma fé viva e verdadeira. Vem glorificar teu nome sobre as nossas vidas e nos abençoe, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você que está na campanha, querido, pode vir à frente.
em nome de Jesus. Você que tem um propósito de Deus essa noite, você que tem uma causa. Só quero pedir uma coisa para os irmãos aqui, irmãos, né? É que a tia Bia já começou. Mas eu ia pedir para os obreiros o seguinte, irmãos.